Olá pessoal, boa noite. Estamos juntos mais uma vez aqui para os nossos 15 minutos. Eu quero convidar você então a abrir seu coração para aquilo que Deus tem para trabalhar na sua vida hoje, para falar com você, para fortalecer você nessa caminhada. Deus tem nos ensinado grandes coisas. Cada momento que a gente verdadeiramente se volta para o Senhor, que a gente olha para Deus, que a gente olha para a verdade da palavra, a gente é edificado, a gente é fortalecido, a gente é sustentado, a gente é levado então a ter experiências maiores com Deus e conhecer mais desse Deus. Eu quero compartilhar aqui com vocês uma passagem que está registrada aqui para nós no finalzinho do Evangelho segundo Lucas, no momento em que Jesus tinha morrido, Jesus já tinha passado pela cruz e os seus discípulos estavam reunidos ainda sem entender, sem saber muito do que estava acontecendo, e Jesus ainda não tinha aparecido no meio deles. E os discípulos então, tomados de um sentimento de dúvida, num sentimento de preocupação, ainda não tinham tido a experiência de ver Cristo ressurreto, não tinham ainda olhado para isso. E o versículo que eu quero compartilhar aqui com vocês é no capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, o versículo de número 38, onde Jesus, quando aparece diante dos discípulos, ele diz assim: por que vocês estão perturbados e por que se levanta dúvidas no coração de vocês? Jesus estava aparecendo diante deles e aquela cena era uma cena que os surpreendia. Era uma cena que levava eles à dúvida e eles talvez questionando se aquele era um espírito, se realmente era Jesus. Jesus inclusive diz: não, eu estou aqui em carne e osso ainda, que era o corpo glorificado. Nós vemos que ele vai lá e se mostra, e mostra as suas marcas e testemunha então de que ele realmente tinha ressuscitado. Mas naquele instante ali que Jesus estava diante deles, nós entendemos hoje que era o cumprimento de algo que ele já vinha anunciando há muito tempo. Jesus já vinha falando a respeito das coisas que haveriam de vir, ainda que eles tivessem uma dificuldade de entender. Jesus já tinha anunciado que ele ressuscitaria, já tinha falado a respeito disso. E quando ele surge, então, no meio dos discípulos, causa um grande espanto para eles. E o coração deles, então, é tomado de perturbação, como diz o nosso Senhor Jesus, e é tomado de dúvida. E aí eu digo para você, ainda que aquela cena seja uma cena única, exclusiva, né, no caminho de toda a humanidade, um momento tão especial como esse, quantas vezes nós ouvimos aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, as promessas de Deus, aquilo que Deus vai realizar, e nós ainda assim nos angustiamos, ainda assim somos perturbados no nosso coração e não conseguimos descansar. Talvez esperar por algo que Deus vai fazer, aguardar o que Deus vai fazer, até ansiar aquilo que Deus vai fazer, seja para nós uma prova, um testemunho de fé, de quem realmente acredita que Deus vai operar e tem a vontade, o desejo que se cumpra logo a promessa de Deus. Mas veja como o sentimento é diferente quando nós simplesmente deixamos de lado a promessa, deixamos de lado o discurso do Senhor e vivemos sozinhos as nossas angústias, os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas decepções. Quantas vezes nós nos desligamos das promessas de Deus? Nós deixamos de lado a verdade de Deus, deixamos de lado aquilo que Deus já tinha anunciado para nós que iria acontecer. E às vezes nós olhamos simplesmente para o cenário. Quando vemos esse episódio, entre a morte e a ressurreição de Cristo, nós vemos várias cenas de pessoas duvidosas, de pessoas perdidas, de pessoas sem saber o que estava acontecendo, ainda que Jesus tivesse anunciado o que viria, ainda que Jesus tivesse tentado de alguma forma preparar as pessoas para isso. Nós passamos por angústias, por dificuldades que são realmente diferentes dessa cena, desse episódio, mas nós também já fomos preparados para isso. Nós fomos, de alguma forma, conduzidos para uma promessa de que as coisas dariam certo, uma promessa de que os problemas passariam, de que nós teríamos aflições, mas que nós poderíamos ser vitoriosos, que no final as coisas vão dar certo, que Cristo realmente vem buscar a igreja, que nós estaremos na eternidade com o Senhor, que Ele olha os nossos sofrimentos, que o Senhor limita os nossos sofrimentos, que Deus cuida de nós, que Deus nos ama. Tantas verdades, então, que falam conosco,
para que nos momentos nossos de angústia, de dificuldade, a gente possa descansar efetivamente na fé, esperando o que Deus vai fazer, aguardando Deus fazer, mais uma vez ansiando Deus fazer, mas não se desesperando. Quantas respostas de Deus surgem na nossa vida e nós vemos que nós passamos tempo nos debatendo, nos desgastando, às vezes perdendo noites de sono, porque nós não estávamos presos na promessa, mas estávamos buscando alternativas, outras possibilidades, outras respostas que não vinham, que não vieram. Aquilo que Deus traz para nós, aquilo que Ele coloca então para nós como uma resposta, muitas vezes ela vem antes do problema. Ela antecede o problema, porque nós vivemos de fé, nós vivemos de esperança, nós aguardamos aquilo que Deus efetivamente vai fazer, aquilo que vai se cumprir. E se a nossa vida realmente está nas mãos do Senhor, se a nossa história está nas mãos do Senhor, nós sabemos que Ele limitará sempre o nosso sofrimento, que Ele estará cuidando de nós, estará nos sustentando, estará nos dando o melhor, estará trazendo para nós o melhor. Às vezes, quando nós estamos tão angustiados e tão preocupados e tentando achar outras alternativas, o Senhor traz uma solução para nós e às vezes a gente nem enxerga. Quando os discípulos olharam ali para Jesus, quando eles viram Jesus, eles não conseguiram associar com as promessas. Eles só olharam para aquela cena, para aquele momento que Jesus estava ali. Eles não conseguiram resgatar as verdades que Jesus tinha falado, o quanto que Jesus tinha anunciado que Ele faria, como que seriam os próximos dias. Eles estavam presos naquele momento. Às vezes nós estamos presos no instante que nós estamos vivendo, naquilo que somente os nossos olhos conseguem enxergar, ainda que Deus já tenha falado conosco e tenha acrescentado no nosso coração verdades que nos levam ao descanso. Mais uma vez, por estarmos às vezes cegos e não enxergando as coisas que Deus já nos falou, Deus traz para nós respostas que a gente não consegue celebrar. Deus traz para nós alternativas, soluções, resoluções e a gente não consegue celebrar, a gente não consegue enxergar. Mas se nós tivermos realmente fé, ainda que a gente esteja aguardando, ainda que a gente esteja esperando a hora que se cumpre a promessa, a hora que Deus realmente traz a solução, a hora que Deus traz a providência, nós podemos então celebrar, nós podemos então descansar, nós podemos então testemunhar que Deus mais uma vez fez. Se eu conseguir crer que realmente Deus me ama, que Deus cuida de mim e me sustenta, e que o melhor de Deus ainda está por vir e que Ele limita os meus sofrimentos, eu posso descansar em todas as situações. Vão ter lutas, vão ter dificuldades, mas ainda assim eu descanso no Senhor. Ainda assim é possível eu descansar no Senhor. Se eu tiver fé, então efetivamente eu sou convidado ao descanso. Eu sou convidado a esperar, a aguardar, a crer. Que a gente possa passar então pelas nossas dificuldades e lutas com o coração consolado pelo Espírito, acalmado pelo Espírito, que a gente possa ter a certeza que Deus vai fazer, que Deus vai operar. Ainda que haja momentos nossos de luta, de tempestade, de deserto, mas que a gente consiga descansar nesse lugar também, que a gente consiga confiar no Senhor, porque Ele está cuidando de mim, porque Ele está cuidando de você. Renove a sua fé e se permita descansar nos braços do Pai. Se permita descansar na providência de Deus. Não deixe o seu coração ficar de alguma forma perturbado. Não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Descanse no Senhor. Amém? Quero orar para você. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com a certeza da Tua providência e do Teu cuidado. Certeza do Teu amor que nos alcança, que nos sustenta e nos traz o melhor. A Tua bênção, Pai, tem sido renovada cada manhã na nossa história, então a nossa vida conta da Tua misericórdia e do Teu amor. Que nós possamos, ó Deus, olhar sempre para o Teu amor, para aquilo que o Senhor faz, para cada um de nós, para a Tua mão estendida para nos abençoar. E que a gente não seja tomado pelo medo, pela perturbação, que a gente não seja tomado pela dúvida em momento nenhum, mas que a gente continue tendo fé, esperando, aguardando, desejando o cumprimento das promessas do Senhor, mas que a gente esteja, Deus, com os olhos voltados para o Senhor, não com os olhos voltados para os problemas e para o barulho que eles promovem, que a gente olhe para o Senhor, que a gente descanse no Senhor, que a gente receba o melhor, que a gente consiga celebrar cada vez que o Senhor se move na nossa direção, cada vez que a Sua voz fala no nosso coração,
que a gente consiga, Deus, ser acolhido pelo Teu Espírito. Abençoa as nossas vidas, cuida de nós, cuida do nosso lar, Senhor. Renova a nossa fé para que a gente possa permanecer descansando nos Teus braços, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.